palavra do Senhor diz no livro de Tiago, capítulo de número 1, no verso de número 2, onde nós estaremos estudando a palavra de Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Versículo de número 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. O tema dessa mensagem é transformando tribulações em triunfo. Tiago, falando sobre as tribulações da vida cristã, ele nos ensina quatro verdades fundamentais. Em primeiro lugar, as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Tiago capítulo 1, verso número 2, onde nós lemos a palavra que ela diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, a fé cristã e as provações, elas andam junto, funcionam em conjunto, não dá para separar. Por muitas pessoas não entenderem isso, surgem aquelas perguntas: por que os crentes sofrem? Por que um crente passa por privações? O que é privações? Privações é escassez, privações é falta daquilo que é necessário para a vida. Privações é um estado de miséria, de fome, de necessidade. Então fica aquela pergunta: por que um crente passa por necessidade? Por que um crente fica doente numa cama? Só que se você observar na palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, o próprio Deus, ele nos adverte a esperar as provações. O próprio Deus nos adverte a esperar a aprovação, nos ensinando que a vida cristã não é um mar de rosas, muito pelo contrário. As águas, muitas das vezes, elas são turbulentas. O mar, muitas das vezes, ele está bravio. O mar, ele é revolto. Jesus nos advertiu isso. Jesus deixou bem claro na palavra: no mundo tereis aflições ou tribulações. A palavra é clara dizendo, João 16:33. O apóstolo Paulo disse: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. O livro de Atos 14:22. Ainda assim, Paulo disse: todos os que querem viver piamente, ou seja, de maneira devota em Cristo Jesus, padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. O grande patriarca Jó, o próprio Jó, ele disse assim: o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Jó 5, versículo de número 7. Nós temos que entender que na vida nós vamos ter sim sofrimento, mas muitas pessoas dizem que a partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus, você não sofre mais. Isso é uma mentira, porque a vida cristã, ela passa por vários tipos de sofrimentos, angústias, provações. Sofremos muitas das vezes dores, enfrentamos muitas provações neste mundo, porém somos peregrinos neste mundo. Nós não somos deste mundo. A nossa pátria permanente não é aqui. O nosso lar permanente não é aqui. A nossa pátria permanente é o céu. O nosso lar permanente é o céu. Então eu vejo o quê? Que as provações que nós enfrentamos aqui rumo à cidade celestial, cujo arquiteto e fundador é Deus, elas visam a nossa maturidade espiritual. Em segundo lugar, as provações, elas são variadas. Capítulo 1, versículo de número 2, a palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então as provações, elas são variadas. A palavra várias vem do grego poikilos. Essa palavra significa diversas cores. Existem provações, por um exemplo, cinza claro, provações cinza escuro, provações negras, provações tenebrosas. Vários tipos de provações. Porém, Romanos 8:28 é claro em nos ensinar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para cada provação, para cada tipo de provação, que são variadas,
existe uma graça de Deus disponível para nos sustentar nestas provações. Pois a graça de Deus ela é multiforme, como diz 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Então nós temos que entender isso. Existem provas fáceis, provas difíceis. Existem provas que são maiores do que as nossas forças. Existem provações que nós enfrentamos sozinho, como Jesus no Getsêmani. Porém, em todas elas, Deus sabe o que está fazendo. E Deus sabe aonde está nos conduzindo. Ele é como um escultor. Ele está esculpindo em nós a beleza de Cristo, como diz a palavra de Deus em Romanos 8, 29 e 2 Coríntios 3, 18. Terceiro lugar, as provações elas são passageiras. As provações não duram a vida inteira. Depois da noite, sempre vem o amanhã. Depois do choro, sempre vem a alegria. Após a tempestade, vem a bonança. Por quê? Porque as provações elas são passageiras. Nós não vamos ficar estacionados na arena das provações. Não, nós estamos passando pelas provações. Você está passando por uma provação, mas vai passar. Vai passar, porque estamos passando. É como a palavra diz, olha o que diz a palavra. Ainda no capítulo 1 de Tiago, no versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Então nós estamos passando, não iremos permanecer ali, iremos apenas passar. Alguns passam de avião, outros passam de trem, alguns passam de bicicleta, outros passam de pé, alguns engatinhando, outros por estar tão cansado, abatido, passam se arrastando, mas todos vão passar. E para finalizar, quarto e último lugar, a gente estudando aqui o versículo de número 2 no livro de Tiago, no capítulo 1, as provações são pedagógicas. Capítulo 1, no verso 3 e 4, diz assim a palavra de Deus: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Nas provações da vida, a nossa fé ela é testada. Para quê? Para mostrar a sua genuidade. Quando Deus ele chamou Abraão para viver pela fé, ele testou Abraão com uma finalidade, com um fim, o fim de aumentar a sua fé. Deus sempre nos prova. Para quê? Para produzir o melhor em nós. Agora, porém, Satanás nos tenta. E qual é o propósito de Satanás de nos tentar? Em fazer o pior em nós. Completamente diferente do Senhor. Por isso as provações de nossa fé trabalham por nós, em nosso favor, e não contra nós. Elas produzem perseverança. Elas produzem perseverança. Por isso que você tem que ser o quê? Paciente. Paciente. Sabendo e crendo, ainda que você não entenda o que está acontecendo, mas você tem que saber que Deus está no controle da sua vida. Deus está produzindo algo bom através dessa situação na sua vida. Diz o apóstolo Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. O apóstolo Paulo ainda diz que a nossa leve e momentânea, porque passa, tribulação produz para nós eterno peso de glória. 2 Coríntios 4,17. E Efésios, capítulo 2, 8 a 10, Paulo diz que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Ou seja, ele trabalhou em Abraão, trabalhou em José, trabalhou em Moisés. Só que é tão profundo isso, é tão profundo, que ele trabalha em Abraão, José e Moisés antes de trabalhar através deles. Antes de Deus trabalhar através deles, Deus trabalha neles. Antes de Deus usá-los, Deus trabalha na vida deles. E Deus faz isso nos dias de hoje. Antes de Deus trabalhar por intermédio de você, Deus trabalha em você. Então aprenda o quê? Que as tribulações nos levam à maturidade. Precisamos ter paciência em meio às circunstâncias. Precisamos ter coragem, perseverança em meio aos sofrimentos e dificuldades. Os crentes imaturos, preste bem atenção nisso. Os crentes imaturos, eles são sempre impacientes.
A impaciência, ela pode acarretar problemas gravíssimos, pode trazer problemas seríssimos. Se você observar na Bíblia Sagrada, Abraão, por ser imaturo, é impaciente, e por ser impaciente, coabitou com Agar. Moisés, por ser imaturo, era impaciente, e por ser impaciente, matou um egípcio. Sansão, por ser imaturo, era impaciente, e por ser impaciente, contou o seu segredo a Dalila. Pedro era imaturo, e por ser imaturo era impaciente, e por ser impaciente, cortou a orelha de Malco e quase matou Malco. E como é que eu faço para ser maduro? Como que eu faço para não ser imaturo? A maturidade não se alcança apenas lendo um livro, mas ela se alcança através das provações. Deus te prova para você ser aprovado. Deus te prova para você ser mais maduro. A aprovação, ela visa também a glória de Deus. Jesus disse para o cego de nascença que o cego nasceu para que nele fosse manifestada a glória de Deus. De Lázaro, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. João 11:4. Aí você faz uma pergunta muito, talvez, questionada no meio de muitas pessoas. Qual deve ser, então, a atitude que nós devemos enfrentar, tomar diante das provações da vida? E eu vou finalizar aqui. Tiago vai te responder essa pergunta. Tende por motivo de grande alegria. Olha o que diz a palavra. Como? A pergunta: qual deve ser a atitude que nós devemos ter diante das provações? Tiago responde: tende por motivo de grande gozo, de grande alegria. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, de ficar amargo, de enfiar-se em uma caverna, nós devemos nos alegrar imensamente e intensamente. Essa alegria é a confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo e para onde está nos levando. Que Deus te abençoe. Estude. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe com mais pessoas. Deixe seu comentário o que você achou desse estudo. E até o próximo vídeo. Fique na paz. Um abraço.